Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvamos ao Senhor por mais o início dessa semana. Ó Senhor Jesus, possamos, Senhor, aproveitar cada dia para desfrutar mais de Ti, ganhar mais da Tua pessoa. Ó Senhor Jesus. Amém, amados. Hoje nós vamos começar a dar início à segunda semana do Alimento Diário, que tem como título A Carta e o Ministro da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, o ler com oração da segunda-feira diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ó Senhor Jesus, palavra, espírito e oração. Na mensagem da semana anterior, vimos que o ministro da nova aliança é gerado pela experiência de comunhão com Deus. O ministro precisa conhecer o plano de Deus e também precisa conhecer as artimanhas satânicas que tentam frustrar os desígnios de Deus para com seu povo. Conhecendo tanto o plano de Deus como o plano de Satanás, o ministro de Deus não dará oportunidades ao inimigo. Na mensagem desta semana, a carta e o ministro da nova aliança, veremos que o ministro de Deus deve desenvolver um viver de comunhão com o Senhor, como fazia Moisés, que orava por si, pelo povo, pelo cumprimento do propósito de Deus e buscava aprofundar seu conhecimento sobre a pessoa de Deus. Ó Senhor Jesus! Agindo dessa maneira, estaremos habilitados por Deus para ser seus ministros. Seremos como uma oferta no altar, prontos para ser queimados, e assim exalaremos um aroma agradável a Deus, manifestando em todo lugar a fragrância do bom perfume de Cristo. Além disso, espontaneamente daremos liberdade ao Senhor para inscrever, esculpir sua mensagem em nós, a fim de sermos suas cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Ao nos salvar, o Senhor nos equipou com o que precisamos para ser vencedores e está fazendo de tudo para nos levar a alcançar o objetivo. Todavia, para frustrar tal objetivo, o inimigo tem uma armadilha apoiada em 3 estratégias: impedir que conheçamos a palavra, anular nosso espírito e barrar nosso viver de oração e comunhão com o Senhor. Nós, como ministros de Deus, precisamos conhecer a Bíblia, os fundamentos da verdade e a palavra profética atual, que direciona o mover de Deus nos tempos finais. Também nos é de suma importância exercitar nosso espírito e desenvolver uma vida de oração e comunhão com Deus para nos mantermos firmes e inabaláveis. Ó Senhor Jesus! Com o viver dirigido pela palavra de Deus e exercitando o Espírito para andar na presença do Senhor, teremos, por intermédio de Cristo, confiança em Deus, pois não somos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos, pois temos plena certeza de que nossa suficiência vem de Deus. E Deus mesmo nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. O homem, por si só, consegue habilitar-se em cursos seculares de capacitação para obter conhecimento, mas não é assim quanto aos assuntos espirituais, porque não conseguimos habilitar a nós mesmos como ministros da nova aliança. É Deus quem capacita e habilita seus ministros. Devemos estudar a Bíblia e os livros espirituais. Contudo, não podemos cometer o erro de achar que somente com o estudo de livros espirituais sobre a palavra de Deus estaremos habilitados para a sua obra. A capacitação vem da parte de Deus, portanto, precisamos abrir nosso coração para ouvir o falar do Senhor, desfrutar da palavra de Deus e exercitar nosso espírito para ter comunhão íntima com Ele por meio da oração. É dessa forma que conheceremos profundamente o que Deus fez por nós por meio da redenção e teremos clareza sobre a vitória de Cristo em nossa vida. O fato de Cristo conduzir seus cativos em triunfo nos remete à ilustração dos desfiles vitoriosos dos generais da Roma antiga,
quando os cativos eram apresentados como troféus de guerra. Nosso Cristo é vitorioso. Ele venceu o poder das trevas e todas as coisas negativas. O ministro de Cristo experimenta esse poder, permite que o Senhor o derrote, torna-se alguém rendido ao Senhor, um cativo de Cristo em realidade, e reconhece que tudo vem de Deus e nada procede dele mesmo. Conhecendo Cristo assim de maneira tão viva, exalamos a fragrância de seu conhecimento. Esse bom perfume é proveniente de nossa atitude de nos render ao Senhor e nos colocar como oferta sobre o altar para ser queimados. O aroma da oferta queimada sobe até Deus para sua satisfação. Além disso, o bom perfume de Cristo tem efeito tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Ao nos rendermos e nos ofertarmos o aroma que exala de nós, é agradável a Deus e é um testemunho de Cristo em nosso viver. Para os que se perdem, exalamos cheiro de morte para a morte. Todavia, para com aqueles que são salvos, somos um aroma de vida para a vida. O que exalamos mediante nossa experiência íntima com Cristo define a vida das pessoas. Ó Senhor Jesus! O ministro da nova aliança deve ter convicção de que é cativo do Senhor e recebeu a graça de servi-lo para manifestar o aroma de vida, a fim de que outros também se tornem cativos dele. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O apóstolo nos responde: a nossa glória é esta, testemunho de nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. O ministro da nova aliança vive pela graça divina, pois tem consciência de que é insuficiente e que sua suficiência vem de Deus. Pelo fato de ser um cativo que desfruta de íntima comunhão com o Senhor em oração, o ministro de Cristo não profere as próprias palavras, e sim as palavras do Senhor. Nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Mercadejar é fazer comércio, visa obter lucro. Alguns estavam procurando os próprios interesses e não os interesses de Deus. Aqueles que agem assim não suprem as pessoas com vida. Todavia, como ministros de Deus, nós não visamos a nenhum benefício próprio, e sim ao interesse do Senhor. Nosso serviço é produzir ganho para Deus. Aleluia. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, amados. Aleluia. Nessa segunda semana do Alimento Diário que damos início hoje, tem como título a carta e o ministro da nova aliança. Aleluia. Senhor Jesus. E a segunda-feira tem como título Palavra, Espírito e Oração. Amém, queridos irmãos? Louvado seja o Senhor. E nós vimos na semana passada sobre o plano de Deus, não foi? E as estratégias do maligno, as estratégias de Satanás, né? Que tentam, né, fazer com que eu e você não desfrute do nosso Deus, não tenhamos comunhão com Ele, nem, claro, desfrutemos da palavra. Senhor Jesus. Por isso é muito sério, amados. Por isso que nessa semana, nós, como já estamos claros sobre as intenções do maligno, vamos continuar desfrutando do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. O ministro, que somos cada um de nós mesmo, nós já vimos isso lá atrás, o ministro deve ter um viver como o de Moisés, Senhor Jesus. A gente lembra que Moisés, amados, ele orava não por si próprio, mas também pelo seu povo, não é mesmo? Pelo aquele povo que tinha sido liberto ali do Egito. Ó Senhor Jesus. E ele orava, amados, pelo cumprimento do propósito de Deus. Que maravilhoso isso. Moisés era aquele, amados, que tinha comunhão íntima com Deus. É aquele que saía da tenda da congregação com o rosto, com a face brilhando.
Ó Senhor Jesus, a ponto de cobrir, não é assim? Senhor Jesus. E cada um de nós, amados, temos visto, e eu tenho ficado muito encorajado, eu creio que os amados irmãos também, que nós devemos ser como aqueles, né, que estão dispostos a estar como uma oferta sobre o altar. Dessa forma, nós exalaremos, amados, um aroma suave, um aroma que agrada a Deus. Ó Senhor Jesus, quando Deus aspira, irmãos, a fumaça que sobe desse altar, é como aquele bom perfume. Senhor Jesus. Por isso, amados, nós precisamos, né? Ó Senhor Jesus, precisamos da liberdade a Deus, para que Ele possa inscrever em nós a sua mensagem de vida para as pessoas, não é mesmo? Pois nós somos o quê? Somos as cartas vivas de Deus hoje. Senhor Jesus, para serem lidas e conhecidas por todos os homens. Senhor, já pensou, amados? As pessoas quando lhe veem, eles veem uma carta viva de Deus ali para eles, né? Só em ele ver, ele já vê ali o próprio Senhor. E por conta disso, eles veem a luz de Deus por meio de nós. Senhor Jesus, irmãos, que maravilhoso isso. Por isso, vamos estar encorajados a ser essas cartas vivas. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, cada um de nós, né, já está equipado, né? O Senhor tem nos equipado. Equipado com a sua palavra, com o seu Espírito, em nosso Espírito e com a comunhão com Deus. Só que Satanás, amados, ele não perde tempo. E nem ele desiste, né? Ele não está nem aí para aqueles cristãos que não estão nem aí com o propósito de Deus, em fazer a vontade de Deus. Ele está apercebido e irado justamente conosco. Por quê? Porque nós estamos comprometidos com o propósito de Deus, com a vontade de Deus aqui na terra. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, amados, esses que estão posicionados, como é o nosso caso, nós sabemos, né, que a nossa suficiência vem de Deus, não de nós. A nossa suficiência, né, vem unicamente do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, por isso não deixamos de invocá-lo, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. É precioso porque nós sabemos que é Ele que nos capacita, não é mesmo? A gente sabe que no mundo, várias pessoas, né, fazem mais cursos para se capacitar. Isso é benéfico, né? E é interessante que as pessoas às vezes fazem uma faculdade, né? E depois fazem especialização, fazem um mestrado, um doutorado, né? Tudo isso para se especializar e se capacitar ainda mais. Com relação às coisas de Deus, é maravilhoso, amados. Que é Ele que nos capacita, é Ele que nos habilita. Por isso que nós somos ministros dEle, ministros da nova aliança. Ó Senhor Jesus! Por isso, né? Nós como ministros da nova aliança, né? Habilitados e capacitados pelo Senhor, precisamos estar nos rendendo ao Senhor. Como seus cativos, não é mesmo? Ó Senhor Jesus! Quando você se torna um cativo, amado, quando eu me tornei um cativo, irmãos, a nossa vontade, os nossos sonhos, irmãos, foram todos postos no Senhor. E agora nós somos dele. É Ele quem executa. E é Ele quem faz a sua vontade em nós, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. E como ministros, como cativos, né? Ministros cativos, nós não falamos as nossas próprias palavras, não é mesmo? Falamos as palavras que vêm do trono de Deus. As palavras que Deus coloca em nossa boca. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que precioso isso. Por isso que no Antigo Testamento, né? E também no Novo, aqueles profetas de Deus, amados, eles não tinham medo de falar as palavras de Deus. Muitas vezes estavam diante daqueles reis, né? E eles falavam a palavra de Deus. E às vezes aqueles deuses eram idólatras e tudo mais, mas não tinham medo. Mas eles eram fiéis ao falar de Deus. Ó Senhor Jesus, precisamos ser assim, amados. E esse ponto é muito precioso,
Porque a Bíblia mostra lá em 2 Coríntios 2,17 que nós não somos como aqueles que mercadejam a palavra de Deus, é mesmo? Senhor Jesus, graças ao Senhor, amados, nós não falamos a palavra de Deus para obtermos lucro para nós mesmos, não é mesmo? Não falamos a palavra de Deus mercadejando a sua palavra, pelo contrário, falamos porque é a vontade de Deus que falamos, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, a Bíblia, amados, mostra 2 exemplos que eu me lembro agora, de pessoas, né, que serviam a Deus, falando a vontade, fazendo a vontade que não era de Deus, né? E por conta disso eles faziam para ganhar lucro, ter lucro próprio. Um era Geazi, né, o servo de Eliseu, né, que por conta disso ele ficou leproso, né, por esta vida. E o segundo foi Balaão, né? Então, irmãos, a gente vê que nós como servos de Deus fazemos e falamos a vontade de Deus, tá vendo? Ó Senhor Jesus, por isso nós louvamos o Senhor, amados, por sermos servos fiéis de Deus. Ó Senhor Jesus, aleluia, amados, por essa segunda-feira, não é mesmo? Que você possa desfrutar ao máximo, né? E possa compartilhar em casa com os familiares. E também, claro, né, colocar no grupo da igreja para que a gente desfrute mais e mais do seu compartilhar. Jesus é o Senhor, amados, aleluia.